Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Papuzine. Hoje, finalmente, eu vou gravar aqui meus vídeos de melhores do ano. Meus vídeos, por que eu falei vídeos no plural? Porque é o seguinte, esse ano, diferente do ano passado, eu resolvi que eu vou fazer duas listas. Uma lista de 15 quadrinhos nacionais e uma lista de 15 quadrinhos no geral. Nessa lista geral, pode ou não entrar nacionais, beleza? E aí, essa lista aqui no caso, esse vídeo aqui é dos quadrinhos gerais. Então vocês vão saber aí 15 quadrinhos que eu escolhi como os melhores do ano, beleza? Dessa vez eu me arrisquei a fazer um top, então vai ser do 15º ao primeiro lugar, beleza? E na lista nacional eu escolhi aí 15 quadrinhos nacionais, até para poder falar um pouco mais, né, de alguns quadrinhos nacionais que não entraram nessa lista aqui. E seguinte, diferente do ano passado, eu não vou incluir relançamentos, beleza? Não vai ter relançamentos aqui, então eu acho que já vale de cara citar alguns relançamentos que na minha opinião foram muito importantes em 2018, como por exemplo o Fan Home da Alison Bechdel, que a Todavia trouxe de volta aqui pro Brasil, que teve evento lá na Ugra e tal, bate-papo, que foi bem bacana, que eu pude participar inclusive. Também como Uma Luva de Veludo Moderno em Ferro, do Daniel Clowes, que a Nemo, né, trouxe pra cá pro Brasil. A Nemo que tá trazendo aí todos os quadrinhos do Daniel Clowes, tá fazendo um catálogo bem legal, num formato ali interessante, bonito, todos bem parecidos, no caso o formato, né, que eu tô falando. Então esse também foi um lançamento que eu achei bem interessante. Eu acho que posso colocar também aqui o Música para Antropomorfos, que a Zarabatana trouxe de volta, o quadrinho aí dos Imbres e da Mechanics, né, um projeto bem interessante, que tem vídeo aqui no canal também sobre um relançamento que eu acho importante aqui de quadrinho nacional. Bora lá, até com Kinkrit também, que a Devir, né, trouxe pra cá. É um quadrinho que já tinha saído aqui pela Conrad, que eu nunca tinha lido, mas que eu gostei bastante também, tem vídeo aqui no canal. Outros relançamentos importantes é o Akira 2 e 3, que saíram aí no finalzinho do ano. No finalzinho do ano, não sei se o Akira 2 foi no finalzinho do ano, mas enfim, eu adquiri os dois no final do ano, também relançamentos importantíssimos. Então eu acho que de relançamento é isso. Eu não tô conseguindo lembrar mais de algum. Se eu tiver esquecido de algo muito importante, na minha opinião, aí, eu acho que eu vou colocar aqui também uma legenda, beleza? Mas eu acho que são esses relançamentos importantes que não entraram nessa lista, porque eu resolvi fazer realmente só de lançamentos 2018, beleza? E antes de começar, só explicar, eu vou fazer aqui comentários breves, beleza? Sobre os quadrinhos. Eu já falei sobre esses quadrinhos aqui no canal de alguma forma, seja através de entrevistas, ou seja através de resenhas mesmo. Se eu não falei de algum desses, eu vou falar muito em breve. Então é isso, aqui no Papuzinho eu falo sobre os quadrinhos bons durante o ano, beleza? De janeiro a dezembro, estamos aí comentando sobre os melhores quadrinhos, na minha opinião, de acordo com o meu gosto. Então bora lá, bora começar esse vídeo. Espero que vocês gostem da minha lista. Comenta aqui embaixo também o que você achou, quais foram os seus quadrinhos preferidos do ano, beleza? Então é isso, bora lá, solta a vinheta. Bora lá, seguinte, eu não tô com os quadrinhos aqui na mão, eu vou editar, vou mostrar umas páginas aí que eu já filmei e tal. Bora lá, começando em 15º lugar, por muito tempo tentei me convencer de que te amava, do Thiago Souto, quadrinho que foi lançado pela Balão Editorial no finalzinho do ano, o lançamento CCXP, né? Eu adorei esse quadrinho, eu fiz uma entrevista com o Thiago aqui pro canal, é um quadrinho que basicamente mostra um personagem passeando pela Avenida Paulista em dia de domingo. Domingo, a Avenida Paulista aqui em São Paulo, ela fica fechada para carros, então ela é ocupada por pedestres, skatistas, artistas dos mais diferentes estilos, e vira realmente uma experiência muito interessante. É muita coisa para você olhar, muita coisa para você consumir, tudo acontecendo ao mesmo tempo ao teu redor enquanto você tá lá. Então é realmente uma experiência bem legal. É um quadrinho que também, de certa forma, mostra aí uma relação de amor e ódio do autor com São Paulo, assim como ele já comentou aí na entrevista também, porque a Avenida Paulista, a gente, dia de domingo, né, a gente pode dizer que é um grande resumo do que é São Paulo, assim, né, tanto pela diversidade, várias pessoas dos mais diferentes estilos no mesmo lugar ao mesmo tempo, como também a desigualdade, né, que está presente. Ao mesmo tempo que você está lá participando de tudo, se divertindo, você também é chocado com moradores de rua e situações tristes ali naquela avenida. Então é um quadrinho que fala sobre muita coisa, a narrativa eu achei belíssima, o desenho do Thiago Souto já me chama a atenção, desde todos os trabalhos dele anteriores, eu realmente gosto aí dos quadrinhos do Thiago. Aqui mais uma vez o traço é muito bonito, a narrativa é bem solta, sem uso de requadros, vários elementos espalhados pela
página, que no primeiro olhar pode parecer muito desorganizado, mas na verdade não é. É uma narrativa muito bem feita. Então, outra coisa que é interessante, né, as cores, né, que relembra um pouco do trabalho que ele fez em Microcosmos, aqui usando muito preto e magenta, muito não, basicamente preto e magenta. Então é um quadrinho que eu achei muito bonito, na minha opinião vale estar aqui nessa lista de 15 e é o 15º lugar. Bora lá pro próximo. Em 14º lugar, eu coloco aqui Um Pedaço de Madeira e Aço, do Chaboté, o segundo quadrinho do autor francês aqui lançado no Brasil, os dois, né, pela Pipoque Nanquim, editora que abraçou esse autor aqui no Brasil. O quadrinho é muito bonito, é um quadrinho mudo que conta a história de várias pessoas, momentos ali da vida de várias pessoas, e todas essas pessoas têm algo em comum, que é um banco de madeira e aço que fica ali num parque, num lugar que não é muito bem dito onde em qual país mas enfim, é um parque ali que tem esse banco, que várias pessoas passam por ele, várias pessoas sentam lá e várias situações acontecem nesse lugar. E é um quadrinho muito de cotidiano mesmo, né? A gente vê vários núcleos, a gente acompanha um pouquinho da história de mudanças na vida dessas pessoas, tem drama, tem comédia, tudo bem misturado, muito bem trabalhado ali pelo Chaboté, né? É impressionante como ele consegue, a narrativa dele é muito precisa, assim, a gente vai vendo a mudança de uma história para outra, depois essa história retornando, e talvez o desenho e a expressão dos personagens, a maneira como cada personagem é desenvolvido fisicamente mesmo, faz com que você identifique facilmente cada um deles e perceba o que mudou, o que não mudou, tanto na personalidade como fisicamente mesmo nessas pessoas. É uma história muito bonita, muito emocionante, é um quadrinho totalmente mudo, em que o Chaboté dá totalmente conta do recado, em contar tudo aquilo que ele quer contar. Quadrinho muito bonito, lançado pelo Pipoque Nanquim aqui do Brasil, e essa é a minha 14ª posição. Em 13º lugar, eu coloco aqui na minha lista O Idiota, por André Diniz, adaptação dessa obra do Dostoiévski pelo quadrinista André Diniz, material que saiu aqui no Brasil pela Quadrinhos na CIA, selo da Companhia das Letras. Cara, o que tem mais de impressionante nessa obra é como que o André Diniz conseguiu transformar um livro de 600 e poucas páginas, uma narrativa, né, um livro que muita gente diz que é extremamente verborrágico, como várias outras obras do Dostoiévski, e ele transformou isso em um quadrinho praticamente mudo de 400 e pouquinhas páginas, ou 400 páginas mesmo. Então é impressionante como que ele conseguiu fazer essa adaptação, ou melhor, a versão dele, né? Como o próprio André prefere, na verdade, dizer que é a versão dele dessa história do Dostoiévski. A história basicamente conta sobre o Mishkin, que é um jovem bem inocente, que ele sofre de epilepsia, e ele volta para a Rússia depois de passar um tempo internado num sanatório na Suíça. E ele reencontra com a sua única parente viva, ele acaba de certa forma envolvido no triângulo amoroso. A gente vê também a bondade desse personagem sendo ali exposta, né, a maldade, digamos assim, da sociedade, né, a crueldade ali da sociedade. O mais importante dizer aqui, eu acho que nessa resenha, nessa mini resenha, é falar como que o André Diniz conseguiu adaptar muito bem, principalmente através, eu acho que, das expressões dos personagens, né, a gente consegue identificar exatamente o que cada um ali tá passando em determinados momentos da história. A narrativa do André é muito boa, mais uma vez usando do seu estilo que já é característico aí, desenhos com influência de estilogravura e desenhos que eu gosto muito, que funcionam muito bem aí com a história, com a maneira de contar a história do André Diniz. Um quadrinho muito bom, tem entrevista também com o André aqui, que vale a pena saber um pouco sobre a produção desse quadrinho. Então minha 13ª posição é O Idiota, por André Diniz. Em 12º lugar eu coloco Eles Estão Por Aí, da Bianca Pinheiro e do Greg Stella, quadrinho que tem roteiro do Greg, desenhos da Bianca, mais uma vez se reinventando aí num tipo diferente de estilo de desenho, algo que é impressionante. Cada quadrinho dela é realmente de uma forma diferente. Esse quadrinho é como se fosse um mundo aberto com diversos seres aí esquisitos que, como eu disse na minha resenha, eu vi como seres microscópicos, mas também talvez não seja, e a gente vê várias conversas sobre diversos assuntos, esses seres conversando sobre tantas coisas simples da vida, algumas futilidades ou assuntos nada demais ali, conversas papo furado assim, conversas do dia a dia mesmo, como também algumas coisas mais profundas
profundas. É um quadrinho que tem um quê ali de existencialismo. É um quadrinho que fala muito sobre fé. Esses seres ali estão naquele lugar, eles não sabem qual é a função deles no mundo, eles não sabem por que eles estão aí, o que vai ser o futuro. Então é um quadrinho que acaba tocando ali nesse assunto de fé. Os diálogos construídos ali pelo Greg me prenderam muito na história. Você acaba rindo, achando graça de determinados momentos, e em outros momentos tu se vê pensando em coisas muito profundas. Então eu achei um gibizaço, eu gostei muito aqui desse quadrinho, me surpreendeu totalmente, eu não estava esperando nada parecido com isso. É um grande quadrinho lançado pela Todavia aqui no Brasil, e é a minha 12ª posição. A 11ª posição aqui na minha lista geral de melhores quadrinhos do ano é No Hawoli 8, zine do Diego Gerlach, lançado pela Vibe Troncha Comics, né, que é esse selo do Gerlach, ou do Gerlach. Eu descobri recentemente que a pronúncia, na verdade, do nome dele é Gerlach. Não sei se eu vou conseguir falar isso aqui, provavelmente vou continuar chamando de Gerlach por um bom tempo até eu me acostumar, mas enfim, em 11º lugar eu coloco esse quadrinho, que é o 8º zine, né, dessa coleção No Hawoli, o mais recente lançado. É um quadrinho que eu achei incrível, uma baita experiência de leitura. Basicamente é uma história que se passa em pouquíssimos segundos, mas que a maneira como o Diego Gerlach ele conta isso pra gente, que é o grande diferencial do quadrinho. Eu não sei se vale a pena falar muito sobre como que se dá essa experiência. Talvez só dizer que existe ali um grupo de pessoas que é mostrado pra gente, e a gente acompanha algumas coisas que aconteceram na vida dessas pessoas. Tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, uma narrativa que eu achei fantástica, um zine entre os livros, entre os quadrinhos publicados aí por editoras grandes, e pra mim é um grande gibi lançado em 2018, eu gostei muito, e não é nem o meu preferido dos zines aí da No Hawoli. Então se você não conhece essa coleção, procura aí. Eu fiz uma entrevista bem grande com o Gerlach, que tá aqui, já chamei de Gerlach e Gerlach na mesma resenha, mas enfim, tem aqui uma grande entrevista dele falando sobre vários quadrinhos que ele já produziu. Eu acho ele um dos grandes quadrinistas aqui do Brasil atualmente. Então é isso, essa é a minha 11ª posição. Em 10º lugar eu coloco aqui um quadrinho da Césia SP Editora, que é o Gus 4, o Gus do Christopher Blaine, né? Pra mim é uma das melhores coisas lançadas aqui no Brasil de quadrinhos, e pouca gente comenta. Eu tenho que comentar no canal, eu tenho vontade de fazer um vídeo aí comentando sobre os outros quadrinhos. Já são 4 lançados, né? Esse é o 4º, que foi lançado no finalzinho do ano passado aqui no Brasil. Fica um pouco complicado falar sobre o Feliz Clan, que é a 4ª edição, né? 4º volume dessa coleção, sem soltar spoiler dos outros, né? Então eu não vou poder falar assim, muitos detalhes, né? Mas basicamente a gente acompanha 3 personagens, são 3 cowboys, o Gus, o Clan e o Gretch. Eles são ladrões de banco, então a vida deles ali é assaltar bancos e conhecer mulheres e tal. Esse é o resumo, digamos assim, da vida deles. Mas claro, tem muitos detalhes, tem muitas situações que eles acabam se metendo, e o legal é que a narrativa, ela vai mudando ali o ponto de vista, né? Em determinado momento você tá com o Gus, e em outro momento você tá com o Clan, depois com o Gretch, vai mudando ali, a gente vai acompanhando várias coisas, eles se juntam, eles se separam, tem vários momentos, várias coisas acontecendo. Nesse quadrinho aqui, no Gus 4 especificamente, a gente acompanha muito sobre a família do Clan. Eles são os principais ali, tanto o Clan, a esposa, a filha, e enfim, eu não posso falar muito, né? Eu queria falar mais assim sobre esse volume especificamente, mas não dá pra comentar muito sem falar sobre detalhes dos outros volumes, né? Eu acho os desenhos do Christopher Blaine um absurdo, são lindos demais, e a narrativa dele é um espetáculo, assim. Ele tem um domínio de composição de página, de movimento dos personagens. Esse quadrinho especificamente já começa com uma cena de ação espetacular do Gus, e é fantástico. Se você ainda não leu Gus, nenhum dos volumes, compra agora, porque vale muito a pena. É uma das coisas preferidas que estão sendo lançadas aqui no Brasil atualmente. É um título que não tá entre os destaques,
destaques, né, mais comentários da SESI, mas pra mim é o melhor. Pra mim é melhor que Verões Felizes, pra mim é melhor que Black Sad, em termos de história. Black Sad tem uma arte deslumbrante, mas que às vezes a história não entrega tanto assim, e Gus não. O Gus é fantástico na história, nos desenhos, na narrativa, em tudo. Então procura aí se você ainda nunca leu, beleza? Em nono lugar eu coloco Terra dos Filhos, do italiano Ghibli, que foi lançado aqui no Brasil pela Veneta, um gibizaço aí sobre um futuro pós-apocalíptico, né? Mas nada clichê, não tem... é um quadrinho pós-apocalíptico fora do comum. A gente basicamente acompanha 2 garotos e um homem que é pai deles, e a gente vai descobrindo um pouco mais sobre esse universo, né? Na verdade a gente não descobre muito assim. O principal desse quadrinho, na verdade, é a jornada desses personagens, né? Inclusive na nossa resenha que eu fiz junto com o Gustavo Nogueira, a gente comentou um pouco que a gente não gostou tanto do final. Algumas pessoas vieram comentar que o mais importante é a jornada e não o final, e realmente eu concordo, o final não me agradou tanto assim, mas a jornada desses personagens é algo fantástico. A gente tem esse universo que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Algumas pistas são dadas ali pelo Ghibli pra gente, que a gente vai descobrindo que tem alguma coisa a ver com a sociedade que a gente conhece, né, atualmente, e a gente tem ali o desenvolvimento desses garotos que vivem nesse mundo que parece que ficou mais cruel ainda do que já é pra gente, né, e a relação deles com o pai não é nada próxima, é uma relação ali, o pai tem uma proteção em relação a eles, mas é algo bem distante ali, bem agressivo, e a gente vai acompanhando esses garotos numa jornada. Não dá pra falar também muito sem entrar em detalhes, né? A gente comentou um pouco mais na resenha, então pode dar uma olhada lá no vídeo. É um quadrinho que tem uma arte deslumbrante do Ghibli, é um desenho ali que lembra um rascunho, assim, parece um rascunho muito bonito, por sinal, mas parece um rascunho dele, é em preto e branco, né? E tem um momento específico desse quadrinho que foi uma das coisas mais legais em termos de narrativa gráfica que eu vi em quadrinhos que eu li ano passado, que é o momento de um diário que está sendo lido pelos garotos, e enfim, que eu não posso entrar em detalhes, mas que foi uma escolha narrativa fantástica. E é um gibizaço também, desenhos fantásticos, edição da Veneta belíssima também, e tá em nono lugar aqui na minha lista. Em oitavo lugar, coloco aqui na minha lista A Vida é Boa Se Você Não Fraquejar, do Cef, quadrinho lançado aqui no Brasil pela editora Mino. Eu simplesmente adorei esse quadrinho do Cef, que foi lançado primeiramente ali em volumes separados, né, na revista da revista Paluca Viu, que é uma revista do próprio Cef. Essa história foi lançada ali nos anos 90, depois compilada, né, num volume único. Esse quadrinho, ele conta a história do próprio Cef, é um quadrinho semi-autobiográfico em que a gente acompanha o protagonista ficando cada vez mais aficionado por um cartunista que ele descobre na New Yorker, um cartunista dos anos 50, e ele começa a procurar mais informações sobre esse cartunista, e ele fica totalmente aficionado por isso. E esse é o pano de fundo, digamos assim, né, para uma história cheia de reflexões sobre a vida, recheada ali de um pessimismo por parte do autor, com uma paixão pelo passado e também um certo ódio ali pelo presente, pelas coisas mais modernas. E ele é bem saudosista, né, um personagem bem saudosista, e eu acho que o Cef, como autor, ele é um cara que ele consegue muito bem ali mostrar algumas coisas simples da vida ali, o cotidiano mesmo, banal, digamos assim, na sua narrativa, né? Tem momentos dele simplesmente andando e falando sobre coisas do seu passado. É um quadrinho que trabalha muito a memória, é um personagem que ele é difícil, só que eu acho que não é pelo fato de você não gostar dele que você não necessariamente vai gostar do quadrinho. Talvez a única coisa que eu não tenha gostado sejam as fontes, que a obra original é dessa forma mesmo. Eu acho as fontes usadas pelo Cef nesse quadrinho muito pequenas, difícil de ler, e enfim, isso é o único ponto negativo, na verdade, da história. Eu achei um gibizaço mesmo. O Cef é um dos gigantes do quadrinho alternativo mundial. É um tipo de quadrinho que não vai atrair todo mundo, mas que eu amo histórias dessa forma. Então, vale a pena que, na minha opinião, está nessa lista. Em sétimo lugar, eu coloco Sem Volta, do Charles Burns, lançado aqui no Brasil pela Quadrinhos Nascidos,
Fantasia, né, selo da Companhia das Letras. Tá aí mais um quadrinho que vai ser difícil eu resumir de alguma forma, mas bora lá, eu vou tentar, tem uma resenha maior aqui se vocês quiserem conferir, beleza? Pra mim também um gibizaço do Charles Burns. Nesse quadrinho a gente acompanha o Doug, que é um homem que ele tá numa situação complicada, ele tá viciado em remédios, ele tá meio que em depressão, acredito, não é dito necessariamente, mas eu vi dessa forma, ele tá em depressão ali, sofrendo por coisas do passado, escolhas do passado, e a gente vai acompanhando através de flashbacks tudo o que aconteceu para que ele se encontrasse dessa maneira. E muito disso tem a ver com o relacionamento que ele teve com uma mulher chamada Sarah, e situações ali que ele deveria ter agido de outra forma, e enfim, a gente vai acompanhando esse personagem e é uma daquelas situações em que o personagem não fez escolhas corretas, não foi uma boa pessoa. E junto a essa história, que, enfim, eu não vou entrar em detalhes porque é muita coisa aqui pra contar, tem uma resenha maior que eu vou deixar o link aqui pra vocês, a gente também vai acompanhando uma espécie de alter ego do Doug, que é o Ninity, que é um personagem ali do mundo dos sonhos. Eu acho que hoje eu já digo que é o mundo dos sonhos, na verdade, né? A gente vai acompanhando ali uma história paralela à história verdadeira do Doug, que tem muito a ver com a história dele, tem vários simbolismos, tem várias metáforas sobre coisas que o Doug passou de verdade na história, e também é uma história fantástica, assim. A história do Doug é bem pesada, bem triste, bem verdadeira, mostra ali sofrimento, coisas que ele passou, e a história do Nietzsche é bem maluca, na verdade, mas tem ligações ali com a vida do Doug, até por ser um alter ego dele. É um quadrinho que eu acho que falando aqui rápido, é mais ou menos isso que eu tenho pra falar pra vocês. A narrativa do Charles Burns é fantástica, como que ele usa o quadro, os simbolismos, como eu já disse, né, pra vocês. Tem uma resenha um pouco mais longa aqui, eu acho que não vale eu entrar também em tantos detalhes, mas é um gibi fantástico, uma história que não tem uma narrativa linear. Você vai ter que meio que construir ali o quebra-cabeça para entender o que aconteceu com o Doug, o que aconteceu com o Ninity. Então é isso, é um gibizaço sem volta, merece estar aqui, na minha opinião, em 7º lugar nessa lista. Em 6º lugar eu coloco aqui nessa lista o Relatório de Brodek, mais um quadrinho lançado pelo Pipoque Nanquim aqui no Brasil. É uma adaptação do Manu Lacenet, da obra original do Philippe Claudiu, acho que é essa a pronúncia, se não me engano, não sei se é francês, mas enfim, eu vi no vídeo que é mais ou menos essa pronúncia. Esse é um quadrinho que me deixou tenso, e é difícil um quadrinho realmente trazer esse sentimento, assim, pelo menos comigo, né, enquanto leitor. O quadrinho basicamente começa com o Brodek, né, esse personagem principal, caminhando na rua, ele tá indo da sua casa para um lugar da aldeia onde ele mora para pegar um pouco de manteiga. Quando ele chega lá, ele encontra todos os homens da aldeia nesse lugar, e todos com um tom meio que ameaçador, assim. Ele descobre que algo aconteceu ali, né? Algo de terrível, e um homem estrangeiro que havia chegado no local 3 meses antes está morto. E cabe a ele escrever um relatório do que aconteceu para ser entregue às autoridades. É um quadrinho que fala sobre os efeitos do nazismo em um grupo determinado de pessoas, no caso de uma aldeia bem afastada, e também os efeitos de um campo de concentração na vida de uma pessoa. No caso, o Brodek. É um gibi que fala bastante ali sobre violência, sobre ódio ao desconhecido. Tem muito disso. Não dá pra entrar em detalhes, né, sem entregar, mas é muito bem trabalhado esse tema, né, do ódio ao diferente. E outro destaque desse quadrinho é a arte, que é linda. Eu achei sensacional a arte do Manu Lacenet, que é um preto e branco muito bonito, que brinca ali com as silhuetas dos personagens, o contraste muito bem feito, mas enfim, também merece estar em 6º lugar aqui na minha lista. Em 5º lugar, mais um quadrinho do Pipoque Nanquim aqui na lista, a arte de Charlie Chan Rock-Chi, do Sonny Liu, gibizaço, que é pura metalinguagem. O que o Sonny Liu faz aqui nesse quadrinho é incrível. Basicamente a gente acompanha a história do Charlie Chan, que é o maior quadrinista de Singapura, só que ele é um personagem fictício. O Sonny Liu conta a história do quadrinho ali como se ele estivesse entrevistando o Charlie Chan e mostrando sobre a sua carreira, sobre
os quadrinhos que ele fez, mostrando esses quadrinhos para o leitor, e através desses quadrinhos a gente acompanha tanto um pouco da história desse personagem, dessa figura, como também a história de Singapura. Mas como? Porque muitos desses quadrinhos, se não todos, né, que são apresentados pra gente, tem a ver ali com questões políticas, questões da história, da sociedade de Singapura. Então, são gibis que falam sobre esses assuntos de maneira clara ou através de metáforas. Então a gente acompanha a história desse personagem fictício, parte da história de Singapura, momentos importantes da história de Singapura, e também, mais uma coisa, a gente acaba vendo uma homenagem, né, do Sonny Liu, através, digamos assim, desse personagem fictício, à história dos quadrinhos, porque várias obras são homenageadas, vários autores são homenageados através desses quadrinhos que têm estilos bem semelhantes a obras como Cavaleiro das Trevas, como Maus, e mais outros. Eu citei vários aqui na minha resenha que eu fiz aqui no canal. Enfim, várias obras, vários autores são homenageados. Então, é um quadrinho extremamente complexo, porque são várias coisas acontecendo, sendo mostradas ao mesmo tempo, e tem muito texto explicando o que determinado quadrinho estava falando sobre a sociedade, sobre questões de Singapura, sobre, enfim, conflitos, greves, questão mesmo política, manifestações, a questão política ali, o poder de Singapura, e eu não sabia praticamente nada sobre Singapura, para falar a verdade. Eu aprendi muito através desse quadrinho, e eu achei uma maneira fantástica que o Sonny Liu pensou de contar um pouco mais sobre Singapura. E é um gibizaço fantástico, não é à toa que venceu vários Eisner, extremamente premiado. Eu acho que quinto lugar é uma posição merecidíssima para a arte de Charlie Chan Rocket. Em quarto lugar, eu coloco aqui Uma Irmã, do Bastian Vives, lançamento da editora Nemo, um dos grandes acertos da Nemo em 2018, um gibi fantástico que eu li no começo do ano, e eu resgatei esse gibi. Na verdade ele estaria na minha lista sim, mas ele subiu várias posições depois de eu ter dado uma olhada mais uma vez ali, visto como que esse gibi me impactou de verdade, mais do que outros, né? Não é à toa que está em quarto lugar aqui na minha lista. E é um quadrinho do Bastian Vives, que é um cara que tem um traço lindíssimo, uma narrativa belíssima. Eu já pude ler O Gosto do Cloro e também o Polina, que o Vitor Massal emprestou, que é um gibizaço também. Mas enfim, falando sobre Uma Irmã, né? É um quadrinho que fala basicamente sobre esse adolescente de 13 anos, o Anthony, francês, né? Então acho que deve ser essa a pronúncia, que ele vai para uma casa de praia da sua família e tal, e a filha de uns amigos dos pais dele, se não me engano, acaba passando um tempo também com ele nessa casa de praia, né? E essa adolescente é a Eline, 16 anos, uma garota muito bonita, por quem o Anthony já fica interessado, assim, de cara. E é um quadrinho que fala muito sobre as primeiras vezes, sobre as descobertas sexuais de um garoto que vai ali aprendendo muitas coisas com essa menina, com essa jovem que já é mais velha do que ele, só que é tudo tratado com uma sensibilidade tão grande por parte do Bastian Vives, que é um quadrinho extremamente bonito. É um quadrinho que mostra ali o Anthony tendo um turbilhão de sentimentos, né? Sentindo muita coisa ao mesmo tempo, quase como se ele tivesse vivido quase toda a sua... Acho que é o próprio Bastian Vives que fala isso em uma entrevista, que é quase como se o personagem tivesse vivido a sua adolescência inteira em poucos dias, ali junto com a Eline, né? A maneira como ele usa a linguagem corporal dos personagens é algo que está presente em todas as suas obras, e é uma das características marcantes aí do Bastian Vives. Gibizaço, que ficou na minha memória por muito tempo, e não é à toa que está em quarto lugar nessa minha lista dos melhores quadrinhos de 2018. Bastian Vives é um autor aí que, se você não conhece, procura, porque o cara é fantástico, e eu pretendo fazer um vídeo aqui sobre outras obras dele até no canal, muito em breve deve sair. Então bora lá para a terceira posição. Em terceiro lugar, eu coloco aqui na minha lista o Fugir, do Guy Delisle, lançado pela Zarabatana Books. Esse que é o meu quadrinho preferido do Guy Delisle, com certeza. É um dos mais diferentes de todos, né? Até porque ele não
não é o personagem dessa história, ele conta a história de uma outra pessoa, né? No caso, ele conta a história do Christopher Andre, que era um funcionário do Médicos Sem Fronteiras que passou meses preso em um cativeiro depois de ser sequestrado por uma milícia ali na região do Cáucaso, nos anos 90. Ele ficou muito tempo preso em cativeiro e a história desse cara é contada pelo Guy Delisle, né, que o entrevistou e tudo mais. E a gente basicamente vai acompanhando ali tudo pelo qual o Christopher passou, né? O tempo é mostrado passando devagar, né? Pra gente se sentir um pouco preso junto com o Christopher ali naquele cativeiro. A história é contada do ponto de vista dele, né? Do sequestrado. Então a gente não tem nenhuma informação exterior. A gente vai acompanhando tudo através ali do traço minimalista do Guy Delisle, que casa muito bem com a proposta dessa história, né? Eu achei um gibizaço, eu já tinha lido em 2017, né? Que eu comprei o importado e a Zarbatana trouxe ano passado pra cá. É um dos meus quadrinhos preferidos aí, do Guy Delisle é o preferido, é um dos meus quadrinhos preferidos, eu gostei muito desse gibi e tá em terceiro lugar aqui na minha lista. Em segundo lugar, eu coloco aqui na minha lista 5.000 km por segundo, do também italiano Manuel Fior, lançado pela Devir aqui no Brasil. Gibizaço, um gibi muito bonito, tanto na história como na arte, a maneira como o Manuel Fior resolveu contar essa história pra gente. Um gibi que basicamente conta sobre um relacionamento do Piero com a Lúcia. Tem uma terceira pessoa, né, que é importante também nessa história, que é o Nicola. No começo da história, a Lúcia se muda para um lugar bem próximo de onde eles moram, acaba surgindo ali uma espécie de triângulo amoroso, mas depois a gente vê que o Piero e a Lúcia, eles, na verdade a gente não vê, né, a gente deduz que o Piero e a Lúcia tiveram um relacionamento e uma história, um quadrinho que fala muito sobre chances perdidas, né? Eles tiveram esse relacionamento, só que depois corta pro futuro e a gente vê que eles não estão juntos. A Lúcia, ela vai pra Noruega e o Piero, ele vai trabalhar como arqueólogo no Egito, e mesmo eles estando separados, parece que a história dos dois não saiu da memória de ambos. É um quadrinho muito bonito que trata de uma maneira muito verdadeira sobre relacionamentos, sobre o que pode acontecer, sobre o que você perde com determinadas escolhas. É um quadrinho que também fala muito sobre a sua relação com o lugar de onde você veio, e a arte do Manuel Fior é simplesmente linda, maravilhosa mesmo. Cada capítulo, as cores, né, dialogam ali, né, com aquilo que está sendo mostrado. O italiano, ele resolveu não usar mais de 3 cores em cada momento ali. Ele nunca usa mais de 3 cores, se você for perceber. É um material belíssimo, uma história muito bonita, muito pesada sentimentalmente, assim, digamos assim. Então é isso. Em segundo lugar, 5.000 km por segundo. Tem uma resenha um pouco maior, confere aqui embaixo, que eu conversei com o Thiago Borges sobre esse quadrinho. E em primeiro lugar, não podia ser outro quadrinho. Para mim, o principal quadrinho lançado em 2018 foi Ayako, do Osamu Tezuka, que a Veneta publicou aqui no Brasil. Um gibizaço, um mangá gigante de, não sei, quase 700 páginas, mas que eu li assim, porque a história me prendeu demais. Eu fiz uma resenha bem longa sobre esse quadrinho, então eu vou deixar o link aqui embaixo, mas tentando resumir, que é um pouco difícil, a gente acompanha a família Teng, que é uma família muito importante do Japão, uma família extremamente podre, com pessoas horríveis ali no meio, e a gente acompanha, a história começa com o Jiro, que é um cara que ele era do exército japonês, e ele foi capturado pelos americanos logo após a Segunda Guerra, né? A história começa logo após a Segunda Guerra, e ele volta pro Japão, ele é libertado, ele vira prisioneiro de guerra, mas ele é libertado com a condição de virar meio que um agente secreto ali, né? Trabalhando para os Estados Unidos. Ele volta para casa, e aí a gente já começa a se aprofundar ali na podridão dessa família, porque já existe uma situação ali de saber de quem a Ayako, que é uma garotinha bem criancinha no início do quadrinho, de quem ela é filha. E já começa ali uma conspiração, tem muito a ver também com a herança do pai, do patriarca ali da família. A história é muito interessante por si só, é uma história que
envolve ali várias intrigas e situações dessa família, mas é um quadrinho também muito interessante porque a história dessa família dialoga com a história do Japão pós-guerra, né? Tem muito disso. O Tezuka, ele faz diversas críticas usando ali esses personagens, usando o desenrolar da história para contar, para criticar, enfim, para falar metaforicamente sobre vários assuntos. É uma história fantástica, muito violenta, quase que é uma história ali movida a assassinatos, né? Eu acho que eu até falei isso na minha resenha. Só que é um gibizaço. Você vai acompanhando a Ayako, vai vendo o sofrimento dela. Em determinado momento ela acaba sendo isolada do mundo por um motivo que você, lendo, você descobre. E eu achei um gibizaço, uma história que me prendeu do começo ao fim. A arte do Tezuka é um absurdo. Tem uma sequência específica toda mostrada pra gente de determinado enquadramento que é fantástica, que dura várias páginas. Enfim, é uma história muito boa que eu falei com mais detalhes no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, beleza? Todos os vídeos vão estar aqui embaixo. Então, em primeiro lugar, para mim, não tinha como ser outro, Ayako do Osamu Tezuka, um lançamento da Veneta. Então é isso, pessoal, essa foi a minha lista de melhores do ano geral. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do Papozinho em 2018. Eu produzi muita coisa aqui pra vocês, cobertura de evento, resenhas, entrevistas. Eu espero mesmo que vocês tenham curtido. Não é fácil produzir esse conteúdo, leva muito tempo. Então uma das maneiras que eu faço, que eu tenho aqui, aliás, a única maneira, né, de rentabilizar esse projeto é através do Apoia-se. Eu tenho uma campanha de financiamento coletivo recorrente lá no Apoia-se. O link tá aqui embaixo, beleza? Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, de verdade, é muito importante para que o Papozinho continue em 2019. É muito importante que você vá lá e apoie com o valor que você puder. Qualquer valor será bem-vindo. Você vai participar de sorteios que eu faço, alguns conteúdos extras que eu acabo postando pro pessoal lá do grupo do Facebook. É muito importante mesmo que você me ajude lá no Apoia-se, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui os links para os outros conteúdos que eu fiz sobre esses quadrinhos. Eu sei que o vídeo ficou gigante, mas eu falei o mais rápido possível que eu poderia sobre cada um desses quadrinhos. Então é isso, ainda vai rolar aqui a lista de nacionais, ou já rolou, não sei. Eu acho que eu vou colocar essa primeira, depois a lista de nacionais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Links aqui para redes sociais do Papozinho, pro Apoia-se do Papozinho, tudo aqui embaixo. Então é isso, valeu, até a próxima.